Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Félix Loureiro. Bem-vindos à nossa segunda sessão da Liveflix. Hoje o tema principal é crédito à habitação, que é uma fase importante do processo de compra e, portanto, hoje é esse assunto que vamos abordar. Para isso, contamos com a ajuda do nosso convidado, o Walter Silva. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. O crédito à habitação tem sido dos pontos mais de grande relevância no mercado imobiliário também. Eu sou gestor da Max Finance Holding, que pertence ao grupo de vantagem. A minha formação vem de gestão bancária e também contabilidade. Passei por, em termos de carreira, passei por 2 bancos também, pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Crédito Agricole. Neste momento estou há 3 anos na Max Finance, pertence ao grupo de vantagem, onde também está Félix como consultor imobiliário. Então, primeira pergunta. Na tua opinião, por onde é que deve começar o processo de compra de uma casa? Primeiramente, devemos sempre começar pela qualificação do cliente, ou seja, perceber qual é o patamar que o cliente tem para comprar casa. Ou seja, percebermos através da análise da documentação e dos seus rendimentos quais são os valores de crédito a que ele tem acesso. Para quê? Para que depois não comprometa as expectativas do cliente e para que ele possa fazer futuramente uma pesquisa através de ti, claro, para a compra de um imóvel com uma maior segurança. Até porque a compra de uma casa, como tu sabes, é uma questão de emoção, é uma questão de paixão, porque as pessoas olham para a casa e ficam apaixonadas por ela. E se nós, inicialmente, fizermos uma má qualificação, ou não a fizermos, acabamos por comprometer todas as expectativas das pessoas. Fraudar as expectativas, não é? E acaba por, aquilo que deveria ser uma experiência boa, acaba por ser uma experiência má. Até afastar-se da compra de uma. Sim, eu também concordo contigo nessa questão. Acho que é fundamental, primeiro, sabermos o cliente saber até que valores é que pode fazer um investimento, não é? Porque uma coisa é poder fazer um investimento para casas até 100 mil euros, outra coisa é para fazer um investimento até 200 mil. Não é? Ou seja, a expectativa de ter uma casa mais bonita, maior, mais bem localizada, não é? Com 200 mil euros é mais fácil do que com 100. Portanto, isto também é como a questão do médico, não é? Se fores ao médico, tens uma dor num braço. Sim, ou seja, o médico não nos vai, sem diagnosticar a doença, não nos vai primeiramente receitar a medicação sem saber o que nós temos. Exatamente. Não está a fazer o tratamento errado. No mercado imobiliário, no crédito à habitação, passa-se exatamente a mesma coisa. Primeiro precisamos de ver qual é a capacidade do cliente para depois sim fizermos fazer a sua pesquisa. Então o cliente, para se sentir mais à vontade, sabendo até que valores pode ir, não é? Em termos de crédito à habitação, sabendo qual é o capital que tem que dar de entrada, sabendo qual é o valor da prestação, dos seguros, despesas relacionadas com escrituras, nomeadamente IMT, imposto de selo, comissões bancárias, tudo isso. O cliente sabendo isso, está preparado, está apto para avançar então. Exatamente. Uma pesquisa muito mais confortável, claro. E um processo depois também muito mais célebre. O que nós queremos e o que as famílias também querem, que é que a mudança ou a compra da casa seja o mais rápido possível. Exatamente, sim. É demasiadamente emocional para estarem lá. Exatamente. Ali todos os dias, 3 meses, exatamente, constantemente a pensar quando é que vai chegar o dia e acaba por destruir um bocadinho o emotivo das pessoas. Muito bem. Vamos então agora fazer o que é que tu achas neste momento? Muitas pessoas acham que o preço das casas está muito elevado. Ainda assim, compensa comprar ou compensa arrendar? Qual é a tua opinião? Eu acho que a compra passa sempre pelas necessidades e não pela questão de se o mercado imobiliário está com preços elevados ou se as taxas de juros estão elevadas, mas sim com a necessidade que a pessoa tem de comprar. Sim. Porque o mercado tende sempre a estar a tender para um equilíbrio. Ou seja, nós quando temos taxas de juros elevadas,
por norma temos valores de casas mais baixos. Ok. E vice-versa, não é? Ou seja, também quando temos taxas de juros mais baixas, que é o que se passa atualmente, temos preços das habitações mais altos. Ou seja, no fundo há aqui sempre um equilíbrio entre o que é o mercado financeiro e o que é o mercado imobiliário, não é? Exatamente. Ou seja, não há um momento ideal, digamos assim, em termos de mercado para comprar uma casa, okay? Para beneficiar destas duas variáveis, ou seja, taxas baixas e preço de casas baixas, ok? Mas sim com a necessidade das pessoas realmente terem que mudar de casa ou terem que comprar a sua primeira casa. Se for um casal, não é? De repente sabem que vão ser pais e não vem um filho, afinal vêm gêmeos, portanto são dois, ou seja, é uma real necessidade. Exatamente. Não vão estar à espera de 10 anos que o mercado baixe tanto os juros como o preço das casas, não é? Ou seja, o momento, na minha opinião, é sempre assim. Nós até podemos fazer uma pequena comparação e vermos como é que estavam as rendas, por exemplo, há 10 anos atrás, tínhamos rendas para um imóvel, um T2, por exemplo, sei lá, aqui na zona de Gaia, que custaria 100 mil euros, temos uma renda por volta dos 250 euros. E teríamos uma prestação de crédito à habitação a rondar os 550, porque também tínhamos taxas de juros bastante elevadas. Tínhamos um Euribor a rondar os 3,5 nessa altura. E os spreads também a acompanhar. Exatamente, tínhamos spreads por volta dos 1,5, nessa época, ou seja, as pessoas pagavam cerca de 4,5%, 5% de juro por crédito à habitação. Neste momento temos um mercado de arrendamento muito caro, não é? Essa mesma casa pode neste momento ter uma renda de 550 euros ou até mais, e as prestações rondam os 270 euros, 280 euros com seguros. Okay? Por isso é um momento muito interessante para quem realmente quer comprar casa. E lá está, é aquela questão também de que mesmo daqui a 10 anos isto volte a ser igual a 2010 em termos de preço, o momento é sempre o presente e não... Ou seja, mais uma vez a motivação, não é? A real motivação da pessoa. Exatamente. Para comprar uma casa ou mais barata, para reduzir custos, ou maior e mais cara, por conseguinte, ou até agora estamos em período de pandemia. Casas com espaço exterior têm muito mais procura por causa não é? Procura crescente desde que entramos na situação da pandemia. Por causa de um bocadinho de espaço exterior. Exatamente, as pessoas querem respirar um bocadinho sozinhos. Exatamente. Eu agora estou-me a lembrar até aqui de um cliente que nós tivemos há tempos por esta questão do arrendar e comprar. Nós tivemos uma senhora com boas capacidades financeiras, com um bom salário e que tinha uma idade dentro dos 60 anos. O que é que aconteceu a esta senhora? A senhora viveu desde os seus 30 anos numa casa arrendada. E aquela era a casa dela, ou seja, há 30 anos que ela vivia naquela casa. Só não estava no nome dela. Só não estava no nome dela. E ela fez, obviamente, melhorias no seu espaço. Não é? Por fazer pinturas, torná-la mais confortável. Exatamente. Chegou a esta fase em que o preço das casas estava realmente interessante para os senhorios venderem. E a alteração da lei do arrendamento também, não é? Exatamente. E era um contrato de longa duração, portanto, a lei disso também alterou. Prejudicando-a. Prejudicando os inquilinos. E essa senhora acabou por ter que sair da casa, porque a atual proprietária queria vender a casa. Esta senhora contactou-nos para qual era a possibilidade de comprar uma casa. Ela até tinha boas poupanças para a compra de uma nova casa. Qual era o problema? Era a idade. Ou seja, já não havia, em termos de empréstimo, prazo suficiente para ela conseguir um valor interessante para comprar uma nova casa. Ou seja, a cliente acabou por ficar sem casa e ter que procurar um novo arrendamento. Enquanto que se, na altura, uns 30 anos ou uns 40 anos, a senhora se tivesse pensado logo em comprar uma casa... Mais a longo prazo, não é? Exatamente. Tinha, neste momento, se calhar, já tinha a casa paga, não tinha nenhum encargo associado à casa, tinha uma vida muito mais confortável e esta senhora com 60 anos, que é uma senhora que já não está a pensar nessas coisas, acabou por ter que arranjar uma solução, uma alternativa para... Olha, muito bem. Então, vamos ver, tu falaste há um bocadinho, vamos falar agora sobre a evolução do mercado. Falaste que
os preços estavam das casas elevados relativamente a 2010. Vamos falar do crédito à habitação, que em 2010 estava baixinho e agora está. E também em termos do crédito à habitação, dos bancos estarem disponíveis para emprestar ou não. Fala-nos um bocadinho sobre isso agora, da evolução do mercado nestas três vertentes. Certo. Obviamente que nós ali, a partir da crise de 2008 que se instaurou nos Estados Unidos, tivemos aqui o mercado imobiliário a nível mundial ser bastante afetado, não é? Há 10 anos atrás tínhamos o preço das casas bastante atrativo, porque não havia, obviamente, procura, as pessoas não tinham capacidade para comprar. Depois acabou por ocorrer, como é normal e como é esperado, uma recuperação económica, e a partir daí o preço das casas começou a subir. Isso também aconteceu com a taxa de juros, porque foi exatamente o inverso. Ou seja, a partir do momento em que tivemos que entrar numa recuperação económica, as taxas de juros também baixaram para que o acesso a crédito por parte de empresas e famílias também fosse mais barato para conseguir realmente. Ou seja, para conseguirmos aquele ponto de equilíbrio. Exatamente. Ou seja, neste momento nós temos um preço de casas a um valor histórico, não é? Mas também temos uma taxa de juro historicamente negativa. Historicamente negativa. Ou seja, isto quer dizer que os bancos neste momento, em termos daquilo que é a componente variável da sua prestação, temos os bancos a pagar a taxa de juros de mercado aos clientes. Os clientes só pagam um spread. Se nós estivermos a falar de um spread de 1%, temos uma Euribor de menos 0,4, por exemplo, um valor médio, não sei qual é que é o valor de ontem, mas há de ser mais ou menos deste valor. Ou seja, está a pagar na realidade 0,6%. Sim, que é um valor, no fundo, paga menos de 1% pelo o dinheiro está muito barato neste momento. É evidente que, junto com isto, também vieram leis que foram estabelecidas com o decorrer dos anos e a situação atual, nomeadamente a entrada obrigatória de capitais próprios, não é? Está estabelecido no mínimo 90%, mas está sempre condicionado ao valor da avaliação, não é? E isso as pessoas têm que ter noção de que, além dos 10% mínimo, tem que estar sempre a contar com ali uma margem de 5 a 10%. Sim, não é? Isso foi uma necessidade obrigatória por parte do regulador para que não acontecesse, voltássemos a repetir o tempo passado, não é? Sobre endividamento, e acabou por ser criada uma situação em 2018 que as pessoas teriam que pelo menos ter 10% de capitais próprios para comprar de imóvel. Okay? E obviamente que os bancos depois também só irão financiar 90% no máximo, do menor dos valores entre o que vale realmente a casa, qual é o justo valor da casa no mercado e qual é o valor do negócio. Okay? Significa que se eu fizer um negócio por 100 mil euros, mas se eu obter uma avaliação desse imóvel de 98 mil euros, o banco só irá financiar 90% dos 98 mil euros. Okay? Que é o menor valor entre os dois. Okay? Agora, se eu obter uma avaliação de 120, mas o negócio são 100 mil euros, o banco só irá financiar 90 mil euros, que é os 90% dos 100. Porque o menor valor, neste caso, já não é a avaliação, mas sim o valor do negócio. Okay? Exato. Temos aqui sempre uma componente de capitais próprios obrigatória. Alguns bancos ainda vão mais longe e obrigam a que este rácio entre financiamento e valor da avaliação seja de 85%. Sim, que tem sido normal, pelo menos nos nossos processos. Sim. É porque os clientes que querem obter melhores condições de crédito, têm que ter este tipo de rácio, 85%. Se for 90%, estamos a dizer que o banco está a obter uma garantia menor. Exatamente. Se for 85%, a garantia do banco é maior e, obviamente, que as condições para o cliente também são mais favoráveis. E os bancos, neste momento, continuam, dado a situação não é, do Covid, eles têm continuado a emprestar, têm-se retraído mais um bocadinho. O que é que tens a dizer sobre isso? Sim, houve ali uma pequena fase, foi a fase da incerteza, não é? Quando entramos
mesmo na pandemia foi afetado pela unidade. Aí os bancos acabaram por ver uma pequena retração no crédito à habitação, até por causa da incerteza de como é que as empresas iriam estar e iriam reagir a esta mudança, não é? Se iríamos ter desemprego ou não. Foi tudo uma questão foi um susto, não é? Foi ali o primeiro impacto e houve essa reação normal. Foi o ajustamento. Exatamente, tivemos toda aquela história das moratórias, etc. Depois os bancos começaram a canalizar muitos recursos em termos de pessoal para as moratórias. Exato. Mas acabaram por não ter tempo de tratar novos investimentos, não é? Mas neste momento já passamos essa fase, o mercado já retornou à normalidade e o crédito à habitação, aliás, até está a crescer face ao ano passado, antes da pandemia. Sim, também já vamos falar um bocadinho sobre os teus números. E para quem quer comprar casa neste momento, que tipos de financiamento é que têm ao seu dispor? Em termos de crédito à habitação, temos 3 modalidades. Okay. Podemos optar por uma taxa fixa, ou seja, aquele cliente que quer ter a certeza sempre de qual é a prestação que vai pagar, ou seja, como se fosse uma renda. E este ano a renda é 500 euros, para o ano é novamente 500 euros, okay? Fixou a sua taxa de juros. Okay? Há aquela estabilidade de pagar sempre o mesmo. Exatamente, durante todo o prazo do empréstimo. Okay? Depois temos também a modalidade de taxa variável, que é mais usual, okay? Muito provavelmente acima de 90% dos clientes contratam taxa variável. Essa aí, obviamente, que já temos a flutuação do mercado, está indexada a Euribor. Neste momento é muito favorável, como já falei anteriormente, devido a mesma estar negativa. E é o mais usual, porque também os analistas, e ainda por cima depois de termos entrado aqui na fase da pandemia, é preciso toda uma recuperação económica e obviamente que as taxas têm que estar quanto mais barato tiver o dinheiro, mais impulsiona bastante baixo para conseguirmos fazer essa recuperação económica. E há aqui uma previsão de que pelo menos 11 anos estarão negativos, okay? E depois iremos fazer uma recuperação gradual, okay? Mas até chegarmos a níveis de 1%, 2%, não é? Poderia ser a taxa média do Banco Central, poderemos aqui demorar cerca de 30 a 40 anos, nem sei. Okay. Isso é tudo, já são questões especulativas, mas muito provavelmente iremos passar aqui. Mas a curto prazo é isso. Traçar uma grande fase de taxas baixas. Depois também temos outra opção, que é o cliente que quer um bocadinho dos dois mundos, não é? Quer as duas coisas. Quer uma taxa fixa e quer também uma taxa variável, que é a chamada taxa mista. Ou seja, podemos fixar, por exemplo, uma taxa fixa durante 20 anos e depois fazemos uma taxa variável durante outros 20 anos. Mas depois essa negociação desse crédito já é feita nessa altura com base nas condições atuais desse mercado, não é? Exatamente. Ou seja, daqui a 20 anos. O spread irá vigorar nos últimos 20 anos, fica acordado à data de hoje. Fica acordado à data de hoje. Okay. A única coisa que altera é a Euribor. Euribor, exato. Depende de qual é o valor da variável que vai estar naquela altura. Exatamente. Se está negativa, daqui a 20 anos pode estar positiva e depois é a somar ao spread que está contratado no momento da compra da casa. Ok. Diz-me uma coisa, em termos antes de explicares aqui rapidamente o que é o troca de casa, qual é a diferença entre alguém que quer chegar hoje ao banco e liquidar o empréstimo que tem? Qual é a diferença, qual é a comissão que paga entre ser taxa fixa e entre ser uma taxa variável? A taxa é muito diferente. Antigamente, essa taxa era acordada pelos próprios bancos, ou seja, cada banco tinha a sua taxa de amortização antecipada. Okay. Neste momento, o legislador criou regra em que será 2% de comissão de amortização antecipada para a taxa fixa e 0,5% para a taxa variável. Ou seja, trocando isto por números para que seja mais fácil. Para 100 mil euros, por exemplo. Quem quiser amortizar 100 mil euros
Se for a taxa fixa, irá pagar 2.000 euros. Se for a taxa variável, irá pagar 500 euros. Ok. Comissão. Uma diferença grande. Uma diferença Que significativa. pode ser compensada por ter a certeza de que pelo menos vai pagar sempre a mesma coisa. Exatamente. Não é? Exatamente. Não, e ainda mais podemos acrescentar que quem fixar uma taxa, vamos supor, de 20 anos, se quiser, ao fim de 10 anos, amortizar não, peço desculpa, trocar para taxa variável, terá que pagar todo o período de taxa fixa. Como assim? Ou seja, se eu contratei hoje uma taxa fixa a 20 anos, Ok. se eu no 10º ano decidir eu quero trocar agora para taxa variável durante o resto do empréstimo, ou seja, retirar aqueles 10 anos de taxa fixa que eu acordei no início, eu terei que pagar obrigatoriamente o período de taxa fixa que ainda irá decorrer. Okay? Isto, obviamente, que não é muito interessante, pode acontecer, mas isso também só iria acontecer se realmente as taxas de juros estivessem muito, muito negativas, porque iria compensar às pessoas pagar à cabeça um valor de juros maior para beneficiar de uma taxa variável. Okay? Mas, por norma, quem queira fazer esta troca acaba por sair bastante prejudicado. Diz-me uma coisa, em média, qual é que tem sido o spread atribuído a uma taxa fixa? Tens ideia? Depende muito das instituições. Se estivermos a falar de uma taxa fixa a 5 ou 10 anos, falamos de um valor muito baixo. É o mesmo valor do spread, por exemplo. E irá ser uma taxa fixa a rondar os 1%, ou até alguns bancos 0,9%, em termos de taxa fixa de curto prazo. Se prolongarmos um bocadinho mais o tempo, não é? E fixarmos uma taxa fixa há 30 anos ou 25 anos, já estamos a falar de valores de 1,5%, 1,9%, alguns bancos até 2%. Eu faço esta pergunta porque há alguns anos atrás pedíamos simulações para os clientes de taxa fixa. Os bancos estavam a tentar implementar já esse regime e havia spreads de 5,5%. Ainda bem que essas pessoas não foram por aí, não é? Mas isto lá está, é o mercado. Sim, é o mercado. Okay. Estava atualmente. E outro tipo de financiamento tem a ver com troca de casa. Queres-nos explicar rapidamente como é que isto funciona? Sim, muito resumidamente, troca de casa é um produto que existe numa instituição que é o CI, que é a União de Créditos Imobiliários, não é muito falado porque é uma instituição que só faz crédito à habitação, tem só BNP Paribas e Santander, e também não tem balcões. Só tem um balcão, uma sede em Lisboa e em Porto, okay? Mas só fazem mesmo crédito à habitação, por isso não tem a necessidade de ter balcões, porque não vendem outro tipo de produtos, como cartões, seguros, etc, etc, que é vendido num balcão normal. É um produto que é cada vez mais utilizado, ou seja, quem tem a necessidade de comprar com alguma urgência, sem ainda ter obtido comprador para a casa que tem. Esses clientes conseguem comprar antes de vender as suas casas, mas isto também obedece a algumas regras. Quais são essas regras? Nós também, esses clientes têm que cumprir em termos de valor de empréstimo, face ao valor da habitação, cerca de pelo menos 50%. Ou seja, uma casa que tem um valor de mercado de 100 mil euros, desculpem, o valor da hipoteca tem que pelo menos não ser superior a 50 mil euros. Da casa atual? É quase atual. Okay. Exatamente. Okay. Então até 50%. Exatamente. E depois conseguem financiar a nova casa a 100%. Okay? Aquilo que já nas regras do Banco de Portugal não era possível, porque são os 90%. Quando temos aqui uma compra de uma nova casa, ainda permanecermos com a casa atual, podemos adquirir crédito a 100%. Porquê? Porque o OCI vai adquirir o crédito atual, onde os clientes têm atualmente a sua hipoteca, e vai financiar para a compra da nova casa e vai ficar também com aquela hipoteca. Okay? Isso vai financiar duas componentes, a compra da nova e também da antiga casa. Okay. E quanto tempo é que, por exemplo, eu faço essa troca de casa?
quanto tempo é que eu tenho para vender a casa atual? Por norma, tem um prazo de cerca de 5 anos. Okay? Normalmente, estamos aqui a falar de que tu conheces o mercado imobiliário muito melhor do que eu só percebo um bocadinho de números e não tanto de imóveis, mas é muito raro, ou se calhar nunca te aconteceu, um cliente estar à espera de 5 anos para vender a sua casa. Já tive um que esteve à espera de 18 anos. Foi caso único. Uma razão de certeza bastante diferente. Foi falta de acompanhamento e de mostrar o que é o mercado e como é que ele funciona. Mas isso há muitos Mas casos por norma as pessoas conseguem dentro desse prazo vender as suas casas. Sim, sim. Se não conseguirem vender, qual é aqui a desvantagem? É que aquela hipoteca que tinham na antiga casa, que neste momento, com a aquisição da nova casa, estaria só a incidir juros e não o pagamento de capital, a partir desses 5 anos também começa a pagar a amortização de capital. Passa a ter uma prestação normal. Ok, a partir do quinto ano. A partir do quinto ano. Ok. E até ao quinto ano? Tem algum... Até ao quinto ano só paga juro sobre a antiga casa, sobre a antiga hipoteca. Ou seja, neste caso falamos dos 50 mil, é sobre aqueles 50 mil. Exatamente, só paga juro, ou seja, paga, por exemplo, 50 euros, okay? E paga capital e juros da nova casa. Ou seja, a prestação normal, no fundo. Exatamente, ou seja, será sempre um bocadinho mais caro do que comprar uma casa nova com recurso a crédito e vendendo a casa atual, mas também estamos aqui a falar de uma questão de necessidade, as pessoas têm mesmo que comprar uma nova casa e que esta prestação ligeiramente mais cara não afeta a família. Neste caso também o ganho é rapidez, não é? Exatamente, isso mesmo. Então, e quais são os créditos para obter o financiamento? Nós já falámos um bocadinho sobre isto, mas basicamente é ter capital de entrada, capital próprio, 10 a 20%, dependendo dos casos, certo? E mais. E depois ter condições em termos de rendimento, obviamente tem que ser sempre analisado, e também uma das questões que é mais valorizada é mesmo a questão do vínculo laboral. Ou seja, se o cliente está efetivo ou está com um contrato. Okay. Essa é a principal, é a principal razão para a concessão do crédito ou não. Se os clientes forem efetivos, conseguem ter acesso ao crédito. Obviamente, se não tiverem outras responsabilidades também, mas por norma conseguem ser. Se tiverem outras responsabilidades, o que é que acontece? Bom, por exemplo, o normal, as pessoas estarem a pagar um carro. Como é que os bancos funcionam? Têm funcionado nesse aspecto? Aí o que acontece é que a taxa de esforço que é analisada para o crédito à habitação irá ter a incorporação dessa prestação. Okay. Ou seja, um cliente que não tivesse esse encargo, por exemplo, do automóvel, e teria uma taxa de esforço dentro dos 20% ou 30% e assim teria acesso a crédito, okay? Com essa prestação incorporada pode ter uma taxa de esforço perto dos 50% e aí já não tem acesso a crédito. Ou então ser solicitada uma outra garantia. Então a dica, era isso que eu te ia perguntar a seguir, mas a dica então é primeiro comprar a casa e depois o carro. Exatamente. Okay. Infelizmente é um dos maiores erros da sociedade portuguesa e que acontece com grande parte dos nossos clientes que quando chegam até nós, e até clientes bastante jovens, já têm crédito à habitação, já têm crédito automóvel antes de ter crédito à habitação. Depois aí tem uma grande... Ainda bem a inverter este. Exatamente. Mas aí já são questões sociais, não é? É isso. Muito bem. Então, fiadores, sim ou não? É preciso sempre, não é? Quando é que é preciso? Por norma, é solicitado fiadores quando ou a taxa de esforço do cliente está muito elevada, e é preciso uma garantia adicional e assim é solicitado uma fiança. Por exemplo, o mais normal são os pais, aliás, ascendentes. Pessoas que dão mais conforto à operação. Exato. Basicamente, o laço familiar é grande, mais forte, não é a mesma coisa de um primo. Ou então, quando não existe uma estabilidade
laboral, como, por exemplo, o cliente não está efetivo, está com um contrato e também para haver um maior conforto na operação, é solicitado. Próximo. Nós agora vamos colocar aqui um exemplo de uma simulação. Tu rapidamente focas aqui dois ou três pontos importantes. Porque o nosso tempo também está curto. Mas é importante falarmos também sobre isto. Walter, estás aqui com o rato. Eu trago aqui uma simulação que eu tirei no site da Caixa, que foi por acaso, o banco não foi escolhido ao acaso. Okay. Os pontos mais importantes aqui a referir é realmente o valor, o montante, ok? Falamos de um montante de 100 mil euros. Um prazo que é o prazo máximo, que são 40 anos, 80 meses, okay? Ou então até um limite de idade de 75 anos ou 80 nos bancos, ok? Nem todos. Então o limite é entre 75 e 80 anos. Exatamente. Aqui tínhamos um spread contratado dentro dos 1,5, se eu não estou em erro. Exatamente, ok. Também, neste momento, os spreads estão mais baixos do que este, ok? Mas isto, como foi uma simulação tirada do site, vem claro. Não vem adaptado ao cliente em si. Exatamente. Depois temos aqui de referir todos os custos inerentes ao processo. Okay? Processo bancário. Exatamente. Ou seja, a comissão de estudo, a comissão de avaliação, a comissão de formalização, a comissão de preparação de documentos para a escritura, okay? Que são tudo custos que não são financiados, custos à parte. O cliente, além do capital de entrada, tem que ter capital para estes. Depois temos aqui também um imposto de selo sobre o mútuo, que é o imposto de selo sobre o crédito. O crédito concedido. Que é também um imposto, é pago ao Estado, mas é retido pelo próprio banco, na fonte, depois entregue ao Estado. Depois, por norma, o custo das escrituras rondam, dependendo do sítio, entre os 750 e os 950 euros. Okay? E depois também temos o outro custo, que é o IMT e o imposto de selo sobre a compra do próprio imóvel. Okay? Isso já está tendo tudo ou não tendo crédito, na temos que pagar. Exatamente, isso já está, todos estes custos já estão na simulação. Depois existe também um quadro, o resumo, que é bastante mais fácil para os clientes perceberem isto. Depois existem outros componentes, como a TAEG, como o MTIC, que não vale a pena também aqui referir muito, só de uma forma mais abreviada. Podemos passar aqui ao plano financeiro, se calhar. Sim, isso era importante, era para perceberem que é uma oportunidade realmente o crédito à habitação, não é? Pelos números que tu já vais mostrar. Exatamente. Ou seja, nós aqui, para um crédito a 40 anos no valor de 100 mil euros, nós teríamos aqui uma prestação de 275 euros. Ou seja, bastante atrativo, porque se fôssemos a visualizar o mercado de arrendamento em 2010, as pessoas pagavam esse valor. Neste momento pagam 550. Sim. Ou seja, aqui realmente uma oportunidade para comprar casa, porque a prestação é muito baixa. Muito baixa. Okay? Depois aqui temos um resumo de quanto é que as pessoas irão pagar ao longo do tempo. Okay? As pessoas pagam a amortização de capital, que é o capital que irão emprestar, pagam uma componente de juros, okay? Pagam também o seguro de vida, que é obrigatório, está associado ao crédito à habitação, ou seja, depois aí depende do seguro, se é IAD, se é ITP, ou seja, se é com invalidez absoluta e definitiva ou total e permanente. Okay? São seguros diferentes, sendo que o último tem mais cobertura, okay? É mais interessante, mas também por esse motivo é mais caro. Exato. Okay? E também temos o seguro associado à casa, que também é obrigatório. Okay? Temos aqui todo o plano financeiro. Ao longo desses 40 anos. Exatamente, ou seja, se as taxas de juros se manterem sempre dentro destes níveis, as pessoas iriam sempre pagar 270 euros todos os meses. Okay? Se assim não acontecer, se houver uma variação da taxa, obviamente que no ano a seguir há uma atualização na prestação. Okay.
Sim, porque a Euribor neste momento está indexada a 12 meses, não é? Exatamente. Mas pode ser a 13 e a 6. Há alguns bancos que utilizam 6 meses, no caso do Santander, mas por norma é os 12 meses. Aliás, até acho que é o mais interessante. Nós, quando pensamos na nossa no planeamento do nosso ano, não o pensamos em 6 em 6 meses. Ou seja, nós planeamos o nosso ano de janeiro a dezembro. Okay? Por isso, a Euribor a 12 meses é saber que nós, a partir de janeiro, iremos pagar sempre aquela prestação até dezembro. Okay. Se for a 6 meses, o que vai acontecer é que, a meio do ano, a nossa prestação pode ser revista, tanto em alta como em baixa. E acho que isso para uma família não é. Quando é em baixa é positivo, muito. quando é em alta ela atualiza mais depressa. Exato. Mas podemos ver aqui no final que esta casa de 100 mil euros, não é? Okay. Iria ter um valor total a pagar ao banco ao final de 40 anos, cerca de 65 mil euros. Okay? Muito bem. Este valor também está aqui exagerado, okay? Porque também estamos a falar de um spread de 1,5. Ok. Okay? Obviamente que um cliente se tiver boas condições. Walter, e se estivéssemos a falar, por exemplo, estamos em 2010, com as condições de 2010, quanto é que seria esse valor? Ora, isso nós podemos ver aqui mais à frente. E estaríamos a falar de que o mesmo cliente, não é? Com os mesmos 100 mil euros. Com os mesmos 100 mil euros, com taxas de juros que estavam em 2010, a casa acaba por ficar, uma casa de 100 mil euros acaba por ficar em 365 mil euros. Um valor muito, muito diferente. Lá está. Para os clientes que têm algum receio de que haja uma alteração na sua habitação, tem sempre a opção da taxa fixa. Claro, claro. Pronto, este é um bocadinho o que é uma simulação, muito resumidamente. Isto tem muitas páginas e muitos pontos. Okay? O melhor sempre é quem quiser, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, colocar-me a mim ou ao Walter, ou por e-mail. Nós vamos deixar ali os nossos contactos, ou por e-mail, ou mesmo por chamada telefónica, e temos todo o gosto em ajudar nessa situação. Helena, volta à apresentação, por favor. Então, alguns números da Max Finance este ano. O que é que estes números têm em comum, Walter? 184 e 114. Bom, isso foi realmente o crescimento da Max Finance Gold a nível na Zona Norte. Também houve um grande crescimento na Max Finance Gold na Zona de Lisboa. É isto, por todo o trabalho da empresa, seja a sul, seja a norte, tivemos um crescimento bastante fácil a 2019. É um número interessante, 184% de crescimento é muito bom. É muito bom. Reflete um número que já passámos aqui na Zona Norte, em termos de financiamento, já passámos de uma larga escala aos 10 milhões de crédito à habitação no mês passado. Esperamos que esse número continue a crescer, também do nosso serviço. E dos nossos parceiros, como é óbvio. Seja a Remax, seja bancos também. Claro. Em termos de operações, temos um crescimento de 114% no número de operações, também muito, muito elevado. Porque então um crescimento maior em volume de crédito? Porque, obviamente, que há mais operações com valor de financiamento maior. Okay? Isso também é fruto um bocadinho, se calhar, das pessoas cada vez procurarem uma casa mais cara, não é? As pessoas, quando tendem a trocar por uma coisa melhor. Normalmente, quando uma coisa é melhor, é mais cara. Exatamente. Mas também aproveitando estas condições de mercado atuais, não é? Financeiras. Não tanto o valor do imóvel, porque, como já vimos, um crédito de 100 mil euros em 2010, o montante imputado ao consumidor no final do empréstimo eram 300 e muitos mil euros. Não é? E hoje em dia fica por 165 mil euros. Portanto, estamos a falar de mais ou menos do dobro
do volume. Fruto aqui das condições de mercado, não é? Taxas negativas, os bancos também com necessidade de injetar na economia, não é? Investir. Neste momento os bancos têm muito capital para investir e também porque, pronto, cada vez há mais necessidade das pessoas cada vez têm mais essa noção e se calhar se fizermos um retrocesso há 10 anos atrás, as pessoas não se preocupavam tanto em comprar casa e neste momento os mais jovens, um dos grandes objetivos é comprar casa. Há mais jovens que estão no início da carreira a procurar a compra de uma casa. Como as rendas estão muito altas, não é? Eles preferem comprar e acho que estão a pensar. Acho que é aqui um investimento. Uma mudança de mentalidade cada vez mais para a compra. Muito bem. Walter, em jeito de resumo, o que é que tu podes, quais são assim as dicas que tu podes dar para quem nos está a assistir? Bom, as dicas é que lá está o momento para comprar é hoje, não é? E não é sempre hoje, qualquer que seja o mercado. Exatamente. Também concordo contigo. Tem a ver com as necessidades e com a satisfação dessas necessidades das pessoas. E muito bem no caso de uma pessoa que teve agora um filho muito recentemente, não é? Tem necessidade de comprar, independentemente se as taxas estão ou baixas. O valor emocional imputado à situação é muito superior a esse. Exatamente. Outro meu conselho é a poupança, porque, como vimos aqui, é uma componente muito importante para quem quer comprar casa e é ter os 10% de entrada para um imóvel, mais todos os valores dos custos. Isso, aqui a componente de poupança e menos um bocadinho menos a componente do consumismo, que é um bocadinho inevitável, né? Somos uma sociedade cada vez mais consumista, mas e a importância da poupança para quem quer comprar uma casa, meus conselhos, e aproveitar, obviamente, as condições atuais do mercado para iniciar este projeto. E juntamente, obviamente, aqui com os nossos colegas da Remax. Sim. Walter, só tenho a agradecer o teu tempo. Eu sei que não tens muito, porque tu estás sempre a trabalhar. Isso é bom, não é? E por isso, ainda mais, tenho-te a agradecer por esse facto de tirares aqui um bocadinho do teu tempo para informar mais e melhor quem nos segue de como é que podem fazer com o Crédito à Habitação e o que podem contar com ele neste momento. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Não nos podemos cumprimentar normalmente, mas vai um abraço à Covid. Muito obrigado a vocês por terem assistido à nossa segunda sessão. Continuem-nos a seguir nas nossas redes sociais. Alguma questão que tenham, tenham os nossos contactos. Até breve e um bom dia para vocês. Obrigado.